Senhor Jesus seja com você, na sua casa, no seu carro, aonde você estiver agora. É uma alegria estarmos juntos em mais um culto da Igreja Batista Memorial da Tijuca. Eu clamo a Deus que Deus possa, nesse culto, nesse momento, falar ao teu coração, que você possa dedicar esse culto ao Senhor, cada louvor, cada palavra dita, que possa estar no teu coração e que o Espírito Santo possa ministrar na sua vida. Eu quero dar um recado especial para você, membro da nossa igreja ou visitante da nossa igreja. Não deixe de se inscrever nos grupos de notícias da IBMT no WhatsApp. Lá pelos grupos você tem todas as notícias da igreja, dos cultos online, das transmissões presenciais que terão, como teve hoje o curso Vida e Testemunho, foi uma bênção para a igreja. Para você saber sobre essas programações, ligue para a nossa secretaria, fale com a nossa igreja, peça a sua inscrição nos grupos de notícias via WhatsApp. E que nesse culto você possa continuar adorando a Deus. Vamos orar? Amado Deus, nós queremos te entregar esse culto. Nós queremos te entregar, Deus, esse momento. Nós queremos, Deus, te entregar a vida da irmã Ana Luísa, Senhor, que vai louvar ao Senhor. Queremos te entregar a vida do pastor Arthur, Deus, que vai nos dirigir nessa mensagem. Ah, Deus, que em nome de Jesus o Senhor fale aos nossos corações. Nós queremos parar agora na nossa casa, onde estamos, Deus, para ouvir o Senhor, para ouvir a Tua palavra e para adorá-lo, porque o Senhor é o nosso Deus e engrandecido é o Teu nome. Amém. Ana Luísa, vamos juntos com ela agora, louvar ao Senhor. Ana. Boa noite. Vamos então louvar agora. E esse é um convite aí para vocês estarem louvando o Senhor. Vamos lá. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Quero saudar vocês com a paz do Senhor e juntos estamos louvando a Deus nesse culto à noite, online, mas tenho certeza que você já está sendo abençoado, como eu estou sendo abençoado através desses cânticos que falam ao nosso coração, falam a respeito da graça do Senhor, falam a respeito do seu amor e do seu cuidado em nossas vidas.
Então, que Deus abençoe você, que Deus continue falando ao seu coração nesse tempo de culto que estamos tendo. Peço a você que abaixe sua cabeça antes de entrarmos nesse período da meditação, para que oremos pedindo mais uma vez a direção de Deus para que Ele fale aos nossos corações. Então abaixe sua cabeça aí e acompanhe e ore comigo nesse momento. Senhor Jesus, eu quero lhe agradecer pelo tempo que tivemos já pela manhã te adorando, agora como igreja reunida online, ouvindo a sua palavra, ouvindo, Senhor, os louvores. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Fale aos nossos corações, usando, Senhor, a minha boca, e que ela seja apenas expressão daquilo que o Senhor quer falar a nós nesse momento. E mais uma vez eu te peço que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor meu, Redentor nosso. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Uma das características dos nossos dias, irmãos, é a pluralidade. Você, quando entra num shopping, você quando entra numa loja de brinquedo, por exemplo, como é costume meu, você vê a quantidade de escolhas e de brinquedos que podem ser feitas. Você começa a andar por aqueles corredores e começa a ver um mundo de possibilidades para que o seu coração, e no caso o coração do Davi ou do seu filho, seja satisfeito. Mas não é só quando você entra num shopping ou você entra numa loja de brinquedos, quando você está com fome, quando a sua barriga, né, começa a fazer aquele barulhinho e você então recorre a um aplicativo que te oferece possibilidades de se alimentar, você também encontra de tudo, né? Você encontra pizza, você encontra comida árabe, você encontra comida saudável, você encontra comida não tão saudável, não é verdade? Você encontra comida de todos os jeitos e para todos os gostos, e parece que você gasta mais tempo escolhendo a comida e o lugar em que você vai comer do que comendo a própria comida. Então, o nosso mundo, a nossa época, o nosso tempo, ele vai nos oferecendo essa pluralidade de escolhas, seja ela de lazer, seja ela de alimentação, seja ela hoje até mesmo de trabalho. Eu lembro que na época, quando eu fiz o meu vestibular, você tinha lá o caderno, e você deve estar lembrando aí da sua época, em que esse caderno listava as áreas que você queria concorrer e as possibilidades de trabalho. E um dia desse eu estava dando uma olhada em um desses cadernos e vi uma outra gama de possibilidades que eu nem sabia que existia. Então, na verdade, essa oferta, essas múltiplas ofertas, elas fazem parte do nosso mundo ocidental, elas fazem parte do nosso cotidiano. Isso é fato, isso é claro. E não só nessa vida diária, e não só na vida ordinária, mas também nós temos percebido, e então aí está o assunto que a palavra de Deus vai nos orientar hoje. Essa pluralidade também, ela se apresenta na nossa busca a Deus, no oferecimento de uma solução para os dilemas da vida humana, na oferta para a solução daquilo que aflige o seu coração. E aí nos é apresentado, ou é apresentado para todas as pessoas, diversos caminhos, diversas verdades que têm a proposta de nos trazer vida plena. Diversos caminhos, diversas verdades que visam trazer uma satisfação à sua vida, à minha vida e à vida de todos aqueles que estão nesse mundo. E aí então, com essa inversão
de ideias bíblicas ou da ideia bíblica, nós precisamos trabalhar o que Cristo nos ensina, e é sobre isso que eu queria meditar nesses poucos minutos com os irmãos. Apesar da pluralidade, das múltiplas ofertas serem importantes em diversas áreas da vida, precisamos, como crentes em Cristo, e você que talvez esteja assistindo esse culto, precisa entender que só existe um caminho, que só existe uma verdade, e esse caminho e essa verdade vai lhe dar, de fato, vida plena. E não sou eu que estou falando isso, não é o pastor Arthur. É o próprio Deus encarnado, é o Senhor Jesus Cristo, que enquanto aqui na terra, ele discursando, e ele conversando com um dos seus discípulos, ele responde uma pergunta. E esse texto está lá em João, capítulo 14, versículo 7, um texto muito conhecido nosso. Um diálogo que Jesus está desenvolvendo com Tomé. E então Tomé faz uma pergunta para Jesus, e a pergunta de Tomé é assim, João capítulo 14, versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E aí então o texto em que nós vamos nos colocar essa noite diz assim, a resposta do Senhor Jesus. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Queridos, aqui nesta declaração do Senhor Jesus, temos uma explícita mensagem de que o Senhor Jesus, ele é inclusivo, ele está pronto e de braços abertos a receber todos aqueles que forem tocados pelo Espírito Santo, foram desafiados pelo Espírito Santo e responderam positivamente a este desafio, mas também uma mensagem exclusiva, irmãos. Porque o texto diz, olha, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Ninguém quer dizer que você pode ir, todos podem ir, mas se não for por Ele, ninguém desses que desejam podem chegar ao Pai. E Ele diz que é por Ele. E é por Ele que nós temos esse livre acesso a Deus. É por Ele que nós temos esse grande relacionamento com o nosso Deus. E aí então o texto nos apresenta 3 verdades absolutas sobre Cristo e sobre o Evangelho de Cristo. Jesus Cristo, ele coloca de forma enfática, dizendo que o mundo pode te fazer diversas ofertas, você pode dialogar, procurar, você pode olhar, você pode até mesmo tentar por outros caminhos, mas ninguém, e não existe outra possibilidade de chegarmos a Deus a não ser por Ele. E aí então ele nos apresenta 3 conceitos que são fundamentais e que já existem desde o Antigo Testamento no relacionamento de Deus com o povo de Israel. O primeiro desses relacionamentos é quando ele diz assim, eu sou o caminho. Quando ele diz e afirma que ele era o caminho, ele está lidando com um contexto imediato em que era natural que todas as suas falas, sua morte, seus sofrimentos e todas as outras coisas apontassem para esse momento e essa ideia exclusiva de que ele era o Messias.
Os discípulos, eles precisavam entender, eles precisavam compreender que Cristo é quem os guiava. Cristo é quem os ensinava, e ao longo do ministério de Jesus ele vai fazendo isso, ele vai falando sobre isso, mostrando esses aspectos. Ele que ensina aos seus discípulos como deve agir, ele que ensina aos seus discípulos como devem se portar, ele que ensina aos seus discípulos como deve cuidar dos interesses do reino de Deus e dos seus interesses. O Senhor Jesus Cristo é aquele que dava o caminho, é aquele que orientava os seus discípulos, reforçando a ideia de que ele era o Messias. E essa, então, expressão de que eu sou o caminho é uma expressão em que ele diz, olha, desde a antiguidade, desde os pais do Antigo Testamento, no seu relacionamento com Deus, existia uma pluralidade de possibilidades. Você tinha os deuses mesopotâmios, vocês tinham os relacionamentos hititas, vocês tinham os deuses babilônicos, os deuses assírios, vocês tinham diversas influências, diversas possibilidades que lhes eram apresentadas, mas Deus dizia, eu sou o único. Não é essa a verdade que nós vemos no Antigo Testamento? Eu sou o único Deus, não há outros deuses. Não adorem outros deuses, porque não existe outra possibilidade. E a ideia do caminho no Antigo Testamento era muito interessante, porque o povo ele andava, ele caminhava, né, principalmente no seu início, em diversas rotas. Todos os caminhos, as viagens, na sua maioria das vezes, era feito a pé, quando muito com o seu burrinho, o seu animal. E a ideia de conhecer o caminho, de saber quais eram os caminhos, o caminho em que existiam os ladrões, né? O vale da sombra da morte. Você deveria desviar, você devia procurar o caminho que te levasse aonde você desejava. E no que se trata a desejar a vida plena, desejar um relacionamento com Deus, desejar a vida eterna, o Senhor Jesus Cristo, ele diz abertamente, eu sou o caminho. Meu querido irmão, meu querido amigo que está ouvindo e vendo este vídeo, assistindo este culto, prestando esse culto, não tenha dúvidas, há apenas um caminho, e esse caminho ele é apresentado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é o caminho e não há outra possibilidade. É muito interessante que no Salmo 1, versículo 1 e 2, ele diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esses que não se envolvem nessas situações, eles têm prazer na lei do Senhor. Eles meditam na lei do Senhor de dia e de noite. E o resultado é que, como árvores na poesia hebraica, eles crescerão porque eles estarão plantados à beira de rios de águas abundantes. O caminho que produz vida é o caminho que Cristo nos oferece. Uma outra verdade que nós temos aqui no texto é quando ele diz que eu sou a verdade. E é muito interessante porque verdade, queridos irmãos, é algo que é incontestável. Verdade é algo que é fiel, absoluto, que é fato, em que não há sombra de dúvida. E quando então Jesus diz que ele é verdade, que é a essência da sua palavra, a verdade é a essência da palavra de Deus,
Ele está dizendo que todas as suas orientações são perfeitas. E aí, mais uma vez, nós precisamos recorrer à ideia de Jesus, dos seus ouvintes, quando recorremos à literatura do Antigo Testamento. Porque olha como Salmos relaciona a verdade com o relacionamento com Deus, com o relacionamento daqueles que estão dentro do caminho. Olha o que diz o Salmo 25, versículo 5. Salmo 25, versículo 5 diz: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação. Em ti coloco minha esperança o dia todo. Percebe que a verdade para o salmista está ligado ao caminho que ele vai trilhar. A verdade vai guiar ele, vai ensinar no caminho que ele deve andar. E ao andar, ao desfrutar desse caminho, ele vai reconhecer a salvação de Deus, o cuidado de Deus. E então, ele vai expressar ao final do Salmo: porque em ti eu coloco a minha esperança. Percebe como o salmista, enquanto coloca a sua esperança em Deus, usando a linguagem que o nosso pastor Luiz tem usado, enquanto ele desfruta da esperança de Deus, ele é guiado pela verdade no caminho da salvação. A verdade, ela tem esse poder em nossas vidas. Ela aponta para uma esperança viva. Uma esperança viva. E somente por essa verdade é que nós podemos seguir no caminho. Por isso não deve existir, irmãos, separação entre caminho e verdade. Não há possibilidade de caminharmos o caminho que Deus tem para nós em direção ao nosso relacionamento com Deus. Aquele caminho que nos apresenta a verdade de Deus, que nos leva à esperança da vida eterna, que nos leva a desfrutarmos da vida eterna enquanto estivermos aqui também, com uma verdade que não é a verdade. Por isso somos chamados a entender que Ele é a verdade plena, em que não há engano. Sendo Ele a verdade, podemos trilhar sem medo pelo caminho correto. O caminho que não há engano ou sombra de dúvidas. Queridos, a verdade só pode ser encontrada nas Sagradas Escrituras. A verdade deve ser conhecida pelas Sagradas Escrituras. Porque a verdade não é um conceito ético, a verdade é uma pessoa que tem nome, Jesus Cristo, que veio, que morreu para que eu, para que você, para que todo mundo e todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E o meu desejo, o meu desafio é que essa noite você consiga compreender. E talvez se você estiver trilhando um caminho que não é o caminho de Deus para a sua vida, você possa enxergar pela ação do Espírito Santo a verdade. E a verdade vai te libertar. E por último, ele diz que é a vida. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E a vida é a maior bênção que recebemos de Deus. Deus nos criou para a vida. E aí é muito interessante, nós também recorremos novamente a essa ideia do que é a vida e do que Cristo, e como Cristo expressa essa ideia de ser a vida.
quando entendemos o que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando nós temos a narração da criação de todas as coisas e a criação do homem e da mulher, e quando ele diz assim: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. É muito importante nós entendermos essa ideia de ser alma vivente, porque essa ideia que vem desde o Antigo Testamento e baseia então o pensamento do próprio Senhor Jesus ao olhar para a criação, é que quando nós lemos essa expressão, ele soprou o fôlego da vida, e o homem se tornou então um nefesh hayah, uma alma vivente. Ele quis dizer que o homem é, em seu ser, totalmente dependente de Deus para viver tanto fisicamente como espiritualmente. Isso nós percebemos exatamente nos efeitos da queda. Quando nos relacionamos com a queda, o que acontece? Nós temos a morte, morrendo, morrerás. O homem tem a sua morte espiritual decretada, mas também a sua morte física decretada. E aí há a necessidade da ação do Espírito Santo, a ação de Deus na vida desse homem, para que ele torne então a sua espiritualidade de forma forte, de forma a ser continuamente desenvolvida. E aí, essa ideia equivale a dizer que o homem em si, ele é débil, ele é dependente, ele depende, porque a sua carne é passageira. Ele não tem controle na sua vida, ele não tem controle na sua própria espiritualidade, porque ele se tornou alma vivente por conta de uma ação do Espírito soprado pela boca de Deus na sua matéria. Então, quando ele diz isso, ele conclui com base nas Escrituras que o homem em sua vida é um ser vivente, que não se satisfaz com as coisas deste mundo, mas ele vai se satisfazer apenas em Deus. E aí, para que ele compreenda uma vida de forma plena, para que ele viva, para que eu e você vivamos, para que você na sua casa, para que você com a sua família, para que você no seu trabalho, para que você no seu lazer, viva uma vida plena, é preciso que você compreenda que ele é a verdade, é preciso que você compreenda que ele é o único caminho, para que ao compreender isso, a vida então seja totalmente satisfeita, porque a minha vida, a sua vida, ela só pode ser satisfeita na sua totalidade quando Cristo toma conta de nós. Porque a nossa vida pertence a Ele. A nossa vida não pertence a nós. E ela só estará plenamente satisfeita quando ela se relacionar com aquele que a criou. Agostinho, ele em suas confissões, ele usa uma frase que encaixa perfeitamente nisso que o Senhor Jesus Cristo diz ao final de João 14:6. Ele diz assim, brilhantemente, ele diz: fizeste-nos para ti, e o nosso coração andará inquieto enquanto não descansar em ti. Essa é a necessidade da vida do homem. O homem só terá vida plena e só desfrutará de uma vida plena de esperança aqui neste mundo, quando compreender a mensagem verdadeira de Cristo, que vai libertá-lo
de todas as mazelas do seu coração. Então aqui Jesus Cristo está trabalhando e afirmando 3 conceitos que são trabalhados também no Antigo Testamento. Que Ele é o caminho, é a direção perfeita, que Ele pode te levar a pastos verdejantes, Ele pode te trazer proteção, Ele pode te trazer consolo. Ele é a verdade que te traz salvação, Ele é a verdade que te traz consolo, Ele é a verdade que te traz segurança. E Ele é a vida que vai te satisfazer plenamente. E aqui então está o grande desafio para mim e para você. E antes de fazer esse desafio, eu queria encerrar lendo Thomas de Kempis, quando ele comenta sobre esse texto que eu li, e ele diz assim, me permitam ler, eu peço até desculpa porque eu vou ler aqui. Sigam-me, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade em que vocês devem crer, a vida na qual vocês devem pôr sua esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível, a vida infindável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita, não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, e tomarão posse da vida eterna. E esse é o convite que eu quero fazer para você. Na verdade, 2 convites. O primeiro é para você que conhece a verdade, que está no caminho. Pela santificação em Cristo Jesus, viva uma vida plena aqui. Busque a santificação na sua vida. A santificação que só pode ser tida e conhecida e desenvolvida através da leitura da Palavra de Deus, através do estudo consciente da Palavra de Deus, através da oração, através da dedicação, através do seu relacionamento com Deus. Querido irmão, não negligencie a sua vida de santidade. Vivemos dias terríveis em que talvez o desânimo bata no seu coração, na sua mente, as incertezas te afastem de Deus. Mas lembre, Ele é a sua verdade, Ele te colocou no caminho para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Então, lute, desenvolva a sua vida de santidade. E outro convite é para você que talvez não tenha certeza da sua salvação, não tenha certeza do caminho que você está trilhando, tampouco a certeza da verdade que você está vivendo. Por isso a sua vida não é uma vida plena, por isso a sua vida não é uma vida satisfeita. A palavra de Deus diz que há solução para isso, e a solução para isso é Jesus Cristo. É confiar nele em fé. E ao confiar nele em fé, deixar que ele faça o que nós chamamos de metanoia, a mudança da direção da sua vida. Eu fiz isso em um tempo atrás da minha vida e eu digo, foi a melhor experiência da minha vida. Outras pessoas fizeram isso. Eu digo para você, creia em Cristo. Creia na verdade. Você conhecerá o caminho e terá uma vida cheia de esperança aqui. E desfrutará dessa esperança aqui, olhando para o futuro em que Deus irá cuidar de todos nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você. Que Deus toque no seu coração para que você viva uma vida de santidade. E que Deus fale ao seu coração, corrigindo a sua verdade, corrigindo o seu caminho e te dando vida plena. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Bom, agora vamos continuar louvando, contando a história desse menino que nasceu e
vai voltar, né? Temos essa promessa também que ele vai voltar para trazer a Nova Jerusalém. Então, vamos cantar. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Arthur e Ana, pela mensagem, por essa condução de louvor. Que você seja abençoado por Deus. Que você viva essa semana nos caminhos do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Estenda assim as suas mãos e vamos dizer juntos que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo sejam com a minha vida e com a sua vida. E todos dizem amém.